Oi, gente. Essa semana nós tivemos um triste efeméride, né? Uma data muito ruim para todos nós que lutamos pela democracia e justiça social aqui nesse país, que foram os 4 anos do assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Então eu resolvi fazer uma pequena gravação para a gente poder iniciar um bate-papo a respeito, mas eu não vou me estender demais no caso da Marielle. Eu quero trabalhar um pouquinho o que o caso da Marielle traz para a gente de reflexão sobre o feminismo, sobre as lutas identitárias, sobre a luta da mulher negra no Brasil e das mulheres lésbicas no Brasil. Eu acho isso muito importante, que a gente se posicione claramente. Eu vou dar dar a minha opinião, obviamente, mas vou dar algumas dicas de leitura, inclusive, e passar um vídeo no final. Vamos lá, então. Eu fiz um PowerPoint. Na minha campanha, não é só o Dallagnol que faz PowerPoint. Então, são 4 anos. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o caso, como é que está. Esse slide, são poucos slides. A situação está na seguinte pé: o Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não analisou uma parte imensa do material de investigação, portanto, a investigação não está fechada, depois de 4 anos. Nós tivemos mudança de delegados, se não me engano, foram 5 delegados até aqui responsáveis por essa investigação. Foram 3 equipes do Ministério Público do Rio de Janeiro que passaram pelo caso, ou seja, vocês já estão vendo que tem algum problema nesse vespeiro, né? A Delegacia de Homicídios da capital do Rio levou 3 anos para encaminhar para o Ministério Público 1.300 arquivos de fotos e vídeos, né? Essa é uma situação delicadíssima. Nós sabemos de como é difícil que as mulheres do Brasil, principalmente as mulheres pobres e negras, né? Como é difícil essas mulheres poderem ascender publicamente e politicamente. Aqui em Minas, onde eu moro, isso é muito claro. Eu, logo que cheguei aqui em 1993, o Sindicato dos Trabalhadores da Emater, da Extensão Rural, aqui de Minas, me contratou para eu fazer um levantamento e uma análise da história da Extensão Rural de Minas, porque foi onde nasceu a Extensão Rural, logo depois da Segunda Guerra Mundial, no Brasil. Ela começou aqui em Minas, né? Chamava ACAR na época. E eu, entrevistando agricultores que tinham se vinculado ao crédito rural, a primeira vez na história do Brasil que tinha crédito rural, vinculado à ACAR, depois Emater, eu fui descobrindo rapidamente a importância da mulher, principalmente no interior de Minas, porque o ciclo do ouro aqui de Minas, o ciclo dos topeiros, o ciclo, inclusive da cana-de-açúcar, da produção de álcool, né, mais recentemente, fazia com que os homens, que naquela época eram os chefes de família, ficassem até 6 meses, às vezes 8 meses fora de casa, acompanhando as tropas na bateia, tentando pegar ouro ou colhendo cana, principalmente no sul de Minas, como Lagoa Santa, né? Lagoa da Prata, desculpe, ou então na região de Ribeirão Preto, né? E as mulheres então passam a comandar, como é um pouco a história da mãe do Lula na vida da família do Lula, né? As mulheres passam a comandar a família, né? Todos as economias, os investimentos da família. E era muito engraçado, porque quando eu conversava com um fazendeiro ou com um pequeno agricultor, a hora que eu falava, mas vocês pegaram financiamento para trigo, né? Como é que foi? Ou para milho, ou para... Eles chamavam mulher, porque eles não sabiam. A decisão era, de fato, das mulheres, né? Mas na vida pública não é assim. E aí a Marielle é um ponto fora da curva, foi um ponto fora da curva, e foi assassinada. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do feminismo e dar algumas dicas. Não vou fazer uma live conceitual. Então, primeira dica, vamos para o próximo slide, por favor? É esse dicionário. Eu não sei se vocês conhecem, eu tentei escolher algo que não é assim tão divulgado, mas é muito importante, que é o Dicionário Feminino da Infâmia. Vocês sabem muito bem que nós temos toda uma política de marketing ao redor de alguns nomes para pessoas que querem ser influenciadores, né? Serem celebridades, né? Tentar lacrar as discussões, né? Mas às vezes muito superficial, sem muita densidade. Esse dicionário feminino da infâmia é escrito por feministas muito importantes.
e trabalham com conceitos de liberdade, direitos humanos, justiça e até analisam nos verbetes a educação masculina que leva os homens a cometer feminicídio ou então a agredir mulheres porque não pensam como eles. Então, é um dicionário fantástico, coloque no sistema de busca da tua preferência, Dicionário Feminino da Infâmia, vocês vão cair nessa capa do livro, vale a pena ter em casa, ter para os nossos filhos, independente se forem mulheres ou homens, é importante que a gente tenha na nossa biblioteca. Um outro livro é o próximo que eu queria pedir para jogar na tela toda, porque está muito pequenininho, né? Se der para me jogar no cantinho, isso. É esse livro, Feminismo no Brasil, que vai contar um pouco as memórias das mulheres que lideraram a luta feminista no Brasil da década de 70 do século passado até 1990. Do lado direito não vai dar para ver, mas estão as autoras desse livro. Tem autor aqui de Minas Gerais, vale a pena vocês buscarem, é só colocar Feminismo no Brasil, Memórias de Quem Fez Acontecer, organizado pela Branca Alves e pela Jaqueline Pitangui. Essa é outra dica que eu queria dar para vocês. Próximo slide, estamos já caminhando para o final. Eu queria também destacar para vocês buscarem nas redes sociais informações das coalizões antirracistas que nós temos no Brasil, que envolvem mulheres e homens. Eu estou aqui destacando 3, nós temos 4 grandes coalizões, que é a Coalizão Negra por Direitos, talvez a mais conhecida, vai lançar uma bancada de candidatas e candidatos, a Convergência Negra e a Articulação de Organizações de Mulheres Negras. Vale a pena vocês entrarem nas redes, no sistema de busca, na internet, nas redes sociais, buscarem informações desse pessoal e ficar por dentro. Vamos para o próximo, que aí eu vou falar rapidamente. Eu acho que o movimento negro da história das Américas, do nosso continente, mais pujante e importante, que tem uma ligação com o que a Marielle significava e significa hoje, é esse coletivo que, se vocês não têm conhecimento, estou convidando vocês para buscar na internet, Combahee River. Combahee River é o nome, River, rio, de um rio, que está ligado à história de uma feminista chamada Barbara Smith, que libertou no século XIX, tem aqui uma confusão, sim, não tem, chamado Harriet Tubman, desculpa, quem fundou o Combahee River foi Barbara Smith. Eu falei, tem alguma coisa que eu escrevi errado. Não, a Harriet Tubman, que tem até filme sobre ela, vocês já devem ter visto, que em 1863 ela era abolicionista, ela libertou, o cálculo não é muito preciso, mas 750 escravos, perto desse rio, Combahee, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E aí o coletivo, quando foi criado em 74, faz homenagem a ela, lembrando do rio Combahee. E é um movimento fantástico. Nós vamos passar no final 2 minutos só do início de um vídeo produzido sobre o Combahee e sobre as lutas, a pauta. Então, depois a gente vê isso. O próximo slide, que é o penúltimo, aqui é um pouquinho sobre a Marielle, socióloga com mestrado em administração pública. Ela começou militando em direitos humanos quando uma amiga dela foi morta por uma bala perdida no Complexo da Maré, no Rio, e então ela começa... ela tinha acabado de ingressar no cursinho pré-vestibular comunitário, e ela começa, então, a luta, em função dessa tragédia na vida dela, pelos direitos humanos. Aos 19 anos, ela se torna mãe, né? E aí ela se engaja ainda mais, né? Mãe de uma menina, né, na luta feminista, porque ela está vendo também a história da vida da filha, né, passando na sua frente, né? Ela foi assessora do Marcelo Freixo, e ele incentivou, pelo carisma dela, a ser candidata. Ela foi candidata a vereadora e venceu. Ela foi eleita com mais de 46 mil votos e foi presidente da Comissão de Mulheres da Câmara, né, Municipal.
vamos para o último slide. Se vocês querem saber mais informações sobre essa história toda da Marielle, entrem no site do Instituto Marielle Franco. No site vocês vão encontrar uma história em quadrinhos sobre a vida dela, uma minissérie Para Onde Vamos, sobre o movimento de mulheres negras e ativistas negras no Brasil, um dossiê publicado no ano passado sobre os 3 anos do caso Marielle Anderson, com várias informações, e 2 pesquisas sobre o cenário de violência política de gênero e raça no Brasil. Vale a pena. Eu quero pedir, então, para a gente terminar, para soltar um vídeo, só 2 minutos e meio desse vídeo, nós vamos passar tudo, e aí eu encerro para a gente estar conversando daqui por diante. Vamos lá, então? When 11-year-old Naomi Wadler and Edna Chavez both spoke at the March for Our Lives rally, they opened up the conversation of gun control to include a larger audience. With their focus and attention on the overlooked gun violence that occurs in African American and Latino communities, they're reminding the people, the media, and the public that the shootings that happen in those communities should also be part of the conversation when we look on how to combat gun violence. When we try and find solutions to mass shootings at schools, we also need to acknowledge the prison to pipeline that already exists in lower income communities. We should look at the schools that currently have armed security and police presence, where police arrest children for mild disruptive behavior. When we want to understand a problem that's become mainstream, we need to look deeper in order to understand its more systematic roots. This attention to not just race, gender, but also social class and society has been a point of focus before. Combahee River Collective. 3 African American women, Barbara Smith, Beverly Smith, and Demita Frazier, came together to start a conversation that would help intersect the identity of gender, sexuality, race, and class oppression, with the purpose of connecting their struggles to a larger audience, as well as giving those who felt they didn't have a voice. The Combahee River was a reference to the river by the same name in South Carolina, where Harriet Tubman helped lead to freedom 750 slaves in the 1800s. Their statement was simple: we are actively committed to struggling against racial, sexual, heterosexual, and class oppression, and see as our particular task the development of integrated analysis and practice based upon the fact that the major systems of oppression are interlocking. The synthesis of these oppressions creates the conditions of our lives. As Black women, we see Black feminism as the logical political movement to combat the manifold and simultaneous oppressions that all women of color face. Seeing disillusionment in the 60s and 70s feminism and Black male-dominated political movements, they attempted to create an organization with more inclusion. Being lesbians, Black, and female, they had a difficulty in finding a platform to be heard. They wanted to break the barriers that class has with all of these groups, hitting hard on their proclamation of socialism and seeing patriarchy, imperialism, and capitalism as the essential enemy to those problems. Bom, gente, vocês viram então esse vídeo. Eu sei que vocês estão me xingando porque está em inglês, mas eu acho que foi claro que vocês o que está falando. O que tem de importante do coletivo Combahee River, vocês viram, são mulheres negras, né? E eles articulam, não sei se vocês viram, tanto no texto como no finalzinho desse vídeo, vocês viram como que eles articulam a questão da sexualidade, não é? Com a questão da raça, com a questão da opressão de classe. Eles falam que isso é interconectado, interrelacionado, e por isso que eles falavam que lutavam pelo socialismo. Isso é que nós não vemos na luta identitária aqui no Brasil. Por quê? Porque a luta identitária, infelizmente, os coletivos ainda estão, digamos, hibernando numa visão liberal. Eles não querem a transformação da sociedade, o que eles querem é ser incluídos, se estarem no topo. Tem uma pessoa, inclusive, identitária, conhecidíssima, que fala que o que ela quer é ser empresária. Ou seja, a ideia é, desde que ela seja empresária, pode explorar outras pessoas, né? E não transformar o mundo. A gente precisa caminhar mais, discutir mais, e aprender mais com essas mulheres, como a Marielle Franco, e como movimentos como esse tão importantes, independente de ser do Brasil, ser da China, ser dos Estados Unidos, ser do Uruguai, como é o caso do coletivo Combahee River. É isso,
Espero que a gente continue discutindo nas nossas lives do DCM, compartilhe, discuta com as pessoas. Espero ter sido útil. É isso, gente. Até a próxima.